E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos começar a resolver a prova objetiva do IME 2024. A prova ocorreu ontem no domingo, hoje é segunda aqui quando eu estou gravando esse vídeo, e vamos resolver aqui, como já é de praxe no canal, né, todas as questões, tanto da primeira quanto da segunda fase. Então, antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Tudo bem, gente? É que essa prova eu achei uma prova bem ok, tá certo? Sim, achei mais fácil que a prova do ano passado, tem questões, claro, que são um pouquinho mais difíceis, mas assim, o nível em geral eu achei bem acessível, considerando que você tem que fazer 6 questões para atingir o corte, eu acho que estava bem fácil de você caçar essas 6 questões dentro das 15, beleza? Mas vamos lá, começando pela questão 1. Números palíndromos na base B são números cuja representação nessa base é simétrica, ou seja, se seus algarismos forem lidos de trás para frente, obtém-se o mesmo número. A quantidade de números naturais positivos menores ou iguais a 377 na base 8, que são palíndromos na base 2, é. Bom, gente, aqui a gente tem que saber primeiro converter números em diferentes bases, né? E saber um pouquinho aqui de análise combinatória, mas não tem muito mistério, não. Primeira coisa, como que eu converto, né? Que ó, 377 na base 8 é que número na base 10? A gente tem que lembrar o seguinte, né? Um número decimal qualquer, por exemplo, 129, quer que seja. Isso aqui é simplesmente 100 mais 20 mais 9. 100 é 1 vezes 10 ao quadrado. 20 é 2 vezes 10 elevado a 1 e 9 é 9 vezes 10 elevado a 0, certo? É assim que a gente decompõe qualquer número na base decimal. Na base 8 ou na base B, que quer que seja, é a mesma coisa. Então, esse número aqui, ele é simplesmente 3 vezes 8 ao quadrado, mais 7 vezes 8 elevado a 1, mais 7 vezes 8 elevado a 0. Se você fizer essa conta, você vai obter exatamente 255, tudo bem? Só adiantando aqui a vida. E isso aqui é a versão decimal do número. Então, isso aqui é o 255 na base 10. Só que eu quero escrever esse número na base 2, né? E ver quantos dígitos ele tem, para eu ver quantas opções eu tenho para formar um palíndromo ali. E aí, só lembrando, como que eu passo um número para qualquer base, né? Basta você dividir o número por essa base sucessivamente, até não ter como mais fazer isso, e olhar os restos. Então, assim, só pegando um número pequeno, para ficar fácil, vamos supor o 9. Se eu quiser escrever o 9 na base 2, o que eu faço? Eu saio dividindo por 2. Então, 9 dividido por 2 dá 4, sobra 1. 4 dividido por 2 dá 2, sobra 0. Isso. Agora, 2 dividido por 2 dá 1, sobra 0. E 1 dividido por 2 dá 0 e sobra 1. E aí a gente lê esse cara de baixo para cima, ou seja, o 9 na base 10 é simplesmente o número 1001 na base 2. Tudo bem? Basta fazer isso na base que você quiser. E se você fizer isso para o 255, só não vou fazer porque é um número um pouquinho grande, né? Um pouquinho chato ficar fazendo isso. Você vai obter exatamente esse número aqui, ó. Você vai obter 8 dígitos 1 consecutivos. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É esse número aqui na base 2, tudo bem? Por que que isso é importante? Porque agora vamos pensar o seguinte, né? São menores ou iguais a esse número. E ele por si só já é um palíndromo, né? Então, assim, eu vou ter a rigor isso aqui, né? São 8 dígitos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui ele coloca uma observação que, olha só, considere que todo número não nulo na base 2 começa por 1. Então, necessariamente aqui, ó, esse dígito aqui tem que ser 1. Eu não posso começar ele por 0. Tudo bem? E, gente, o que é um palíndromo? Eu tenho que ler o mesmo número de trás para frente. Então, para eu escolher esses dígitos restantes aqui, eu não tenho opção a respeito desses caras, né? Eu só posso escolher quem vão ser esses próximos 3 aqui, porque o número que aparecer aqui vai ser o que tem que aparecer aqui. O que vier aqui tem que aparecer aqui, e o que aparecer aqui tem que repetir aqui, né? Eu só tenho opção para a primeira metade, vamos falar assim. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho 8 dígitos disponíveis, se eu pegar todos os números de 0 até o 255 na base 2, eu consigo formar um número de até 8 dígitos. Só que ele pode ter 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou um dígito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do maior para o menor. Então, o que acontece? Aqui tem que ser 1, tudo bem? Isso é considerando que o número tem 8 dígitos. Se ele for ter 7, aí vai ser assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse obrigatoriamente tem que ser 1. Justamente pela história, né? Daria até para fazer considerando que é 0, mas eu acho que a gente fica criando caso que é problemático para depois analisar. Então eu prefiro ir 1 por 1.
O próximo caso aqui ia ser se eu tiver 6 dígitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois 5 dígitos, eu vou fazer aqui do lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois 4 dígitos. Depois 3 dígitos. Depois 2 dígitos. Depois apenas um dígito. Em todos esses casos, esse primeiro número tem que ser o número 1. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. E agora nós vamos fazer as contas, né? Que é o seguinte. Como eu estou na base 2, cada dígito só tem duas opções, 0 ou 1. Então, aqui ó, o meu número tem 8 dígitos, eu posso escolher até esses três caras. Ou seja, eu tenho duas opções para cá, duas opções para cá, duas opções para cá. E acabou, né? Porque é o número que sair aqui, tem que repetir aqui, e assim por diante, né? Beleza. Aqui, olha só, eu tenho 7 dígitos, né? Então eu posso escolher até o dígito do meio. Por quê? Esses dois vão repetir aqui e esse cara tá sozinho. Então ele pode realmente aparecer porque ele não tem obrigação com ninguém. Então, de novo, eu tenho aqui, ó, duas opções, duas opções, duas opções. Aí esse aqui repete, né? E assim por diante. Agora, aqui eu tenho 6 dígitos. Então, eu só tenho escolha para esses dois caras. Então vai ficar duas opções, beleza? Seguindo o padrão, né? Olha só, aqui eu tenho 5 dígitos, então posso escolher até o terceiro. Vai aparecer aqui duas opções, duas opções. 4 dígitos, eu só posso vir até aqui, então eu tenho duas opções para cá. 3 dígitos, eu já tenho as pontas, né? Eu posso escolher o do meio, duas opções. 2 dígitos não tem mais opção, né? Porque esse é 1, esse aqui tem que ser 1. E um dígito só pode ser o próprio 1, né? Porque tem que ser número natural positivo, então não pode ser 0. Esse cara aqui é o 1 e não pode ser o 0. Então basta eu fazer essa soma, gente. Então olha só, o total, vamos chamar de n, o total de opções. Então o n aqui é simplesmente o seguinte, ó. Isso aqui é 8, isso aqui é 4, isso aqui é 2, isso aqui é 1, né? Então vai ser simplesmente, deixa eu só voltar aqui, isso. Vai ser simplesmente 2 vezes 8 mais 4 mais 2 mais 1. Concordam? Porque cada caso aqui, né, aparece duas vezes. Então aqui eu tenho uma opção, duas, duas, 4, 4, 8, 8. Beleza? Então se a gente fizer essa continha aqui, vai ser o seguinte. 12, 13, 14, 15 vezes 2, 30. Beleza? Esse aqui é o nosso total de palíndromos, né, menores ou igual a esse número. Resposta aqui na letra C. Beleza? Vocês veem que é uma questão tranquila, né? Só expliquei bem no passo a passo, mas que não tem muito mistério, né? Basta você achar quantos dígitos tem o seu maior número e pegar todos os casos menores ou iguais a isso. Tudo bem, gente? Então, questão aí, resposta, letra C.